Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão discursiva do IME de 2019 para admissão em 2020. Então vamos lá! Vamos agora à questão número 3. Essa talvez seja a questão mais difícil da prova, ou pelo menos a mais trabalhosa. Ela fala o seguinte: uma partícula inicialmente em repouso sobre o plano horizontal XY está presa a duas molas idênticas, cada uma solidária em uma extremidade a um cursor que pode movimentar-se sobre seu respectivo eixo, como mostrado na figura. As molas são rígidas o suficiente para se deformarem apenas nas direções ortogonais a seus respectivos eixos aos quais estão presas. No instante t igual a zero, a partícula é puxada para o ponto de coordenadas 11L sobre 10 e 12L sobre 10 e lançada com velocidade inicial raiz de 3 sobre 10 ωL e zero. Determine as equações das componentes de posição, velocidade, aceleração das partículas no eixo x e y em função do tempo e qual a área no interior da trajetória percorrida pela partícula durante o movimento. Dados: m a massa da partícula, constante da mola, ômega igual a raiz de k sobre m e o comprimento das molas não flexionadas igual a L. Observações: o plano XY é totalmente liso, despreza atrito, né? Não há influência da gravidade no movimento da partícula, pode considerar que está no plano horizontal também. Os cursores deslizam sem atrito e as massas x e y da partícula, as coordenadas, x e y da partícula são sempre positivas. Então vamos lá. Antes de nós começarmos, talvez seja interessante nessa questão fazer uma pequena mudança de coordenadas. Em vez de a gente colocar o eixo x e y aqui embaixo, né, onde ele marcou a origem, vamos marcar a origem na posição, aqui, na posição da partícula inicial, porque isso vai facilitar um pouquinho na hora de fazer as contas e depois a gente volta para o eixo original, só fazendo uma translação. Quando a gente coloca o eixo x aqui, significa que eu andei L para a direita, né, e andei L para cima. Então a coordenada x, que era 11L sobre 10, vai ficar 11L sobre 10 menos L. Isso vai dar L sobre 10. E como ela está presa a uma mola, né, ela vai executar um MHS. Então você pode escrever que a equação de x é x0 cosseno de ωt mais θx. Pode ser seno? Pode, não tem nenhum problema. Tá? E a velocidade, bom, a gente sabe que a velocidade inicial é raiz de 3 sobre 10 ωL, ele deu isso no problema. E o Vx é a derivada, né, do x em relação ao tempo. Isso vai dar menos x0 ômega, seno de ωt, mais θ vezes x. Então agora, vamos pegar a posição inicial, né, vamos substituir o tempo igual a zero na primeira função, x de zero. Isso é x0 cosseno de θx, né, que o t vai para zero. E isso vale L sobre 10. Faz a mesma coisa na velocidade. O v de zero vai ser menos x0 ômega seno de θx, né, que o t é igual a zero. Isso tem que dar a raiz de 3 sobre 10 L. Repara que a gente tem um sistema aqui, né, de duas equações e duas incógnitas. As duas equações são x0 e ômega, são do x e do v, e as incógnitas são x0 e θx. Como é que você pode achar esses caras? Vamos lembrar da relação trigonométrica fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O seno ao quadrado está na equação do V0, vale raiz de 3, né, ωL sobre 10, sobre x0, né, o ômega corta, mais cosseno ao quadrado, que é L sobre 10 x0. Isso tem que dar 1, ou seja, x0 igual a L sobre 5, se você fizer essa conta. Agora vamos substituir esse x0 nas duas equações, tanto da posição quanto da velocidade. E aí vai ficar L sobre 5 vezes cosseno de θx igual a L sobre 10. Então, o cosseno de θx é igual a meio. Cuidado, não sai jogando π sobre 3 na solução. Olha primeiro quanto é o seno. Porque repara que o seno, né, jogando no V, vai dar negativo, dá menos raiz de 3 sobre 2. Então, né, olhando lá para o círculo trigonométrico, nós temos que o ângulo é menos π sobre 3. Então, essa daqui é a equação da posição.
Como ele quer saber a posição em relação aos eixos que ele forneceu, nós temos que voltar para as coordenadas dele. Então é só somarmos L. Então vai ficar L sobre 5, cosseno de ômega-t menos π sobre 3, mais L, voltando para as coordenadas que ele tinha dado. A velocidade não muda, né? Porque quando você deriva, o termo L é constante, então a derivada vai dar zero. E você deriva de novo para achar o valor da aceleração. Então nós temos aqui a primeira parte da resposta da letra A. Acho que você já entendeu a ideia do que nós vamos fazer agora para achar a coordenada y. Ela originalmente valia 12L sobre 10. Com a translação a gente subtraiu L. Então isso vai dar 2L sobre 10, ou seja, L sobre 5. E a velocidade inicial vale zero. Pensando na equação da posição, y de t é y0 cosseno de ômega-t mais θy. Pode usar seno? Pode. Qual é a diferença do seno para o cosseno? Vai ser o θy que vai ser diferente. Então, não importa qual função trigonométrica você usar. A velocidade é menos ômega y0, seno de ômega-t mais θy. A posição inicial, então, o tempo igual a zero, nós vamos ficar com y0 cosseno de θy igual a L sobre 5, e o Vy de zero, que vai ser menos ômega y0 seno de θy igual a zero. Como dá zero, pessoal, e o ômega nem o y0 são zeros, a única opção é o seno de θy ser igual a zero. Sendo assim, o cosseno de θy tem que dar 1. Por que não pode dar menos 1? Porque o y0, né, é a amplitude, é o tamanho desse movimento, ele é positivo. Né? E como o L sobre 5 também é positivo, isso faz com que o cosseno não possa ser menos 1, senão o y0 ia dar negativo. Tá certo? Com isso, o y0 vale L sobre 5. Se o seno é igual a 0 e o cosseno é igual a 1, então o θy, na verdade, vale zero. Então, a função é y de t igual a L sobre 5 cosseno de ômega-t. Lembrando que essa é a função na coordenada modificada nossa. Nós temos que somar L para achar a coordenada na coordenada que ele pediu. Então, o y de t vai ser o y mais L. A primeira derivada, menos ômega L sobre 5 vezes seno, né, de ômega-t. E o AY, segunda derivada, menos ômega 2L sobre 5 cosseno de ômega-t. Então, esse é o conjunto de equações em função do tempo. Então, aqui está a resposta da letra A. Eu não sei se é intuitivo para vocês qual é o movimento que esse cara aqui faz. Não é uma circunferência, tá certo? Apesar das amplitudes aqui serem as mesmas, como está defasado, né, de π sobre 3, o movimento que esse cara faz é uma elipse. E caso vocês nunca tenham visto essa elipse, tá, essa daqui, eu vou deixar um videozinho agora para vocês verem com os movimentos projetados do x e do y e o movimento geral da partícula fazendo essa elipse. Então aqui está uma simulação para você ver a trajetória que essa partícula vai fazer. Observa que o x, o 2 é arbitrário, tá? Só para ter um valor numérico, esse 2 do ômega também. Observa que é menos π sobre 3, a fase inicial. O y é a mesma coisa, né? 2 cosseno, é o mesmo valor para amplitude, o mesmo valor para o ômega. E aí está de vermelho aqui a coordenada y, está de azul a coordenada x, e cinza está o movimento geral da partícula. Observa a trajetória, ela começou lá em cima, viu isso? E aí ela vem vindo. Observa que o azul está sempre acompanhando o eixo x, que seria a trajetória x. O vermelho está sempre acompanhando a coordenada y. Então veja que a figura formada, de fato, é uma elipse. Então ela completou agora um período de trajetória. Agora que você viu a animação, né, só para garantir que
você conheça qual é o movimento que a partícula vai fazer. Vamos marcar aqui a posição R e a velocidade V. Percebam que eu estou usando o eixo que nós orientamos, tá? O eixo deslocado em relação ao que ele forneceu. Você tem alguns métodos para encontrar qual o ângulo de rotação dessa elipse. Como eu só quero saber os semi-eixos, né, para poder encontrar a área, eu vou usar um método aqui que é o produto escalar. Aqui está o vetor R, tá vendo? O vetor R posição, né, coordenadas x, y. O vetor V velocidade, né, coordenadas Vx, Vy. Nos pontos em que, nos extremos dessa elipse, ou seja, sobre esse semi-eixo maior e sobre o semi-eixo menor, o produto escalar tem que ser igual a zero, porque nesses pontos o V e o R são perpendiculares entre si. E já que você tem as coordenadas, você pode fazer o produto escalar como produto das coordenadas, e isso tem que dar zero. Substitui então o x, né, pela coordenada aqui, substitui o Vx pela coordenada azul, o y e o Vy pelas coordenadas vermelhas, você vai ter essa equação igual a zero. Observe que você pode cortar várias coisas aqui nessa equação, ou seja, essa equação ela não é tão feia quanto parece. O L sobre 5 você pode cortar de todo mundo. O ômega L sobre 5 também. Então vai sobrar apenas cosseno de ômega t menos π sobre 3, seno de ômega t menos π sobre 3. Do outro lado, cosseno de ômega t vezes seno de ômega t. Né? Se passar para o outro lado, vai ficar menos isso. E aí você lembra de uma relação trigonométrica, que é o arco duplo. Né? 2 seno alfa, cosseno alfa e seno de 2 alfa. Observe que a gente tem aqui ó, seno, cosseno, do outro lado, seno, cosseno de outro ângulo. Então, eu posso escrever assim, ó, 1/2, né, que o 2 não aparece, seno de 2 ômega t menos 2π sobre 3, que seria o 2 alfa, igual a menos meio seno de 2 ômega t. O meio você pode cortar, e esse menos pode passar para dentro do seno, né? Aí você corta o meio, e você vai ter seno de um ângulo igual a seno do outro. E aí, quando os senos são iguais, uma das possibilidades é eles serem iguais, ou eles serem côngruos, né? Dando uma volta deslocado. Então, vamos achar as duas soluções, o A igual a B e depois o A igual a B mais 2kπ. Porque essa segunda solução vai dar para a gente o semi-eixo menor e a primeira solução vai dar o semi-eixo maior. Então, vamos à primeira solução, que é igualar os dois ângulos, né? O 2 ômega t menos 2π sobre 3 igual a menos 2 ômega t. Isso vai fazer com que 4 ômega t seja igual a 2π sobre 3, então ômega t é π sobre 6. Substituindo o ômega t igual a π sobre 6 no x, nós vamos ter L sobre 5 cosseno de ômega t, que é π sobre 6, menos π sobre 3. Isso vai dar L sobre 5 cosseno de menos π sobre 6. Cosseno de menos π sobre 6, né, é raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar raiz de 3L sobre 10. Agora, substitui no y. O y vai ser L sobre 5 cosseno de ômega t. E cosseno de π sobre 6 também, né, raiz de 3 sobre 2. E aqui que você enxerga que o ângulo, né, que do semi-eixo faz é 45 graus. Então, essa elipse está rotacionada a 45 graus. Como é que eu sei que é 45 graus? O x é igual a y, né? A tangente do ângulo de rotação, ela vale y sobre x. Se você olhar aqui, né, o θ, a tangente é y sobre x. E aí, nesse caso, como y é igual a x, esse θ ele vale 45 graus. Se você usar a matriz de rotação, que é a matriz exatamente para encontrar as coordenadas dessa cônica rotacionada, você vai encontrar que vale 45 graus o ângulo de rotação.
De volta ao cálculo do semi-eixo maior, né, fazendo Pitágoras, ele é x² mais y². Como nesse caso x é igual a y, isso vai dar 2x², ou seja, a igual a x raiz de 2. Então a vai dar raiz de 6L sobre 10. Para achar o semi-eixo menor, você vai fazer a mesma coisa, só que o primeiro arco côngruo, né, depois de uma volta. Então a segunda solução vai ser 2ωt, né, menos 2π sobre 3, igual a menos 2ωt, mais o 2π, né, dando a primeira volta. Então é 4ωt igual a 8π sobre 3, ωt igual a 2π sobre 3. Substituindo para achar o x, L sobre 5 cosseno de ωt menos π sobre 3. Então isso vai dar L sobre 5 cosseno de π sobre 3, que é meio, né? Então é L sobre 10. Você já sabe que como o ângulo lá de rotação é 45 graus, o y vai ter o mesmo valor. Só que esse mesmo valor, ele pode ter outro sinal. Mas vamos encontrar aqui então quanto que dá o y usando a equação. Vai dar L sobre 5 cosseno de 2π sobre 3. Né? Cosseno de 2π sobre 3 é menos meio. Então isso vai dar menos L sobre 10. Finalmente, usando Pitágoras, b² é x² mais y². Como x é igual a y, né? Pelo menos em módulo, isso vai dar 2x². Então b é x raiz de 2. Conclusão, é raiz de 2L sobre 10. Conhecendo o A e o B, você pode usar a fórmula da elipse, né? Que é a área é π vezes A vezes B. Então vai ficar π vezes A vezes B. Então isso vai dar 2 raiz de 3, L², π, né, que 6 vezes 2 é raiz de 12, que é 4 vezes 3, né, que é 2 raiz de 3. Dá uma simplificada aqui, então vai dar raiz de 3, L², π sobre 50, e essa é a nossa resposta. Percebeu que essa é uma boa questão para você não fazer durante a prova? Porque ela é muito trabalhosa. A gente gastou aqui pelo menos 15 minutos resolvendo a questão, né? E eu já tendo feito ela antes, já colocando a solução aqui. Então, na hora da prova, você tem cerca de 24 minutos para fazer cada questão. Não é viável que você faça essa questão 3. Você pode começar escrevendo as equações, você pode deixar algumas coisas lá escritas, por exemplo, a fórmula da elipse no final da letra B, mas ela não é uma questão que você deva gastar tempo no início da prova tentando resolvê-la.